O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 139. Nos montes perto de Emaús, o caráter de Judas Iscariotes e as qualidades dos bons. Valtorta escreve em 17 de abril de 1945. Jesus está com os seus em um lugar muito montanhoso. O caminho é desconfortável e áspero e os mais velhos vão se cansando muito. Os jovens, ao invés, estão alegres perto de Jesus e vão subindo com agilidade, conversando entre si. Os dois primos, os dois filhos de Zebedeu e André estão contentes, pensando que estão voltando para a Galileia. E a alegria deles é tal que contagia até Iscariotes, que de algum tempo para cá tem estado com as melhores disposições de espírito. Ele se limita a dizer: mas, mestre, pela Páscoa, quando viermos ao templo, voltaremos a Queriote. Minha mãe sempre espera ver-te lá em casa. Mandou-me dizer, e o mesmo se diga dos meus conterrâneos. Certamente, mas agora, ainda que o quiséssemos, esta é uma estação muito rigorosa para viajar por aqueles caminhos intransitáveis. Vede como por aqui já é cansativo, e se não fosse aquela imposição, não teria empreendido agora este caminho, mas não se podia mais ficar. Jesus se cala, pensativo. E depois quero dizer, pela Páscoa poderíamos ir. Eu queria mostrar a tua gruta a Tiago e André, de João. Estás esquecido do amor de Belém por nós? Pergunta Iscariotes. Ou melhor, pelo mestre? Não, mas eu queria ir com Tiago e André. Jesus poderia ficar em Juta ou em tua casa. Isto me agrada. Farás assim, mestre? Eles vão lá para Belém e tu ficas comigo em Queriote, só comigo. Nunca estiveste. E tenho tanto desejo de ter-te todo para mim. É ciumento. Não sabes que eu vos amo a todos do mesmo modo? Não crês que eu estou com todos vós, mesmo quando pareço estar longe? Eu sei que nos ama, mas se nos amaste. Se não nos amasses, deveria ser bem mais severo, pelo menos comigo. Creio que o teu espírito vela sempre sobre nós, mas nós não somos só espírito, somos também homens, com os amores de homens, os teus desejos, as suas saudades. Meu Jesus, eu sei que eu não sou eu aquele que te faz mais feliz, mas creio que tu sabes como é vivo em mim o desejo de agradar-te e a dor por todas as horas que te perco por causa de minha miséria. Não, Judas, eu não te perco. Estou mais perto de ti do que dos outros, justamente porque conheço quem és tu. O que sou, meu Senhor? Diz. Ajuda-me a compreender o que eu sou. Eu não me entendo. Parece-me que sou como uma mulher perturbada por desejos de concepção. Tenho apetites santos e apetites depravados. Por quê? O que eu sou? Jesus olha para ele com um olhar indefinível. Está triste, mas com uma tristeza cheia de piedade, muita piedade. Parece um médico que constata o estado de um doente e sabe que é um doente incurável, mas não diz nada. Diz-me, mestre, o teu julgamento será sempre o menos severo de todos sobre o pobre Judas. E além disso, estamos entre irmãos. Não me importa que saibam do que sou feito. Pelo contrário, sabendo por meio de ti, corrigirão os seus julgamentos e me ajudarão, não é verdade? Os outros estão embaraçados e não sabem o que dizer. Olham para o companheiro e olham para Jesus. Jesus puxa para perto de si Iscariotes, colocando no lugar em que estava antes o seu primo Tiago, e lhe diz: Tu és simplesmente um desordenado. Tens em ti todos os melhores elementos, mas não os tens bem firmes. Por isso, o menor sopro de vento faz desmoronar tudo. Pouco tempo atrás, passamos por aquele desfiladeiro e lá nos mostraram o dano que sofreram as pobres casas daquele povoado por causa da água da terra e das árvores. Ora, a água e a terra e as árvores são coisas úteis e abençoadas, não é mesmo?
Contudo, naquele lugar se tornaram malditas. Por quê? Porque a água da torrente não tinha um curso bem regulado, mas também pela inércia do homem foi cavando mais leitos segundo os seus caprichos. Tudo estava bonito, enquanto não chegava alguma tempestade. Então era como um trabalho de ourives. Aquela água clara que banhava o monte em pequenos regatos era como adereços de diamantes ou colares de esmeraldas, conforme estivesse refletindo a luz ou a sombra dos bosques. E o homem se alegrava, porque para os seus pequenos campos aquelas águas que então desciam tagarelando eram muito úteis. Assim como eram belas as árvores nascidas por causa de uma brincadeira dos ventos, em graciosas moitas aqui e ali, deixando clareiras cheias de sol. E bela era a terra fofa, ali depositava por quem sabe quantos aluvões, entre ondulações do monte tão fértil para as culturas. Mas bastou que chegasse as tempestades de um mês atrás para que os caprichosos regatos da torrente se unissem e desordenadamente extravasassem para um outro caminho, levando de roldão as plantas que não estavam em ordem e arrastando para o vale as terras desbarrancadas. Se as águas tivessem sido distribuídas com ordem e as plantas tivessem sido plantadas em ordenados bosques, se aquela terra em tempo tivessem sido dados arrimos, então os três bons elementos que são a madeira, a água e o solo não se teriam transformado em causa de ruína e morte para todo aquele povoado. Tu tens inteligência, coragem, instrução, prontidão, constância. Tens também tantas outras coisas, mas em ti estão todas selvagemente dispostas. E tu as deixas assim. Vê, tu tens necessidade de um trabalho paciente e constante sobre ti mesmo, para pôr ordem, que também é vigor, em tuas qualidades, de modo que quando vier a tempestade da tentação, o bem que em ti existe não se transforme no mal para ti e para os outros. Uau! Tens razão, mestre. De vez em quando sinto-me transtornado por um vento e tudo se complica. E tu dizes que eu poderia? A vontade é tudo, Judas. Mas há tentações tão mordentes que se esconde por medo de que o mundo as leia no rosto. Eis o seu erro. Seria justamente aquele momento de não se esconder, mas de procurar o mundo, aqueles dos bons, para ter deles uma ajuda. Também o contato com a paz dos bons acalma essa febre. E procurar também o mundo dos críticos, porque para aquele orgulho que leva-nos a nos escondermos para não sermos lidos em nossos espíritos tentados. A presença deles serviria como uma reação contra a fraqueza moral e não se cairia. Tu te foste colocar no deserto. Por que não? Porque podia fazê-lo. Mas ai do sozinho, se não forem em sua solidão multidão contra multidão. Como? Eu não entendo. Multidão de virtudes contra multidão de tentações. Quando a virtude é pouca, é preciso fazer como esta era indolente, agarrar-se aos ramos das árvores robustas para poder subir. Obrigado, mestre. Eu me agarro em ti, então, e aos companheiros. Mas ajudai-me, vós todos. Todos vós sois melhores do que eu. Foi melhor o ambiente parco e honesto no qual nós crescemos, amigo. Mas agora tu estás conosco, e nós te queremos bem. Verás. Não é para criticar a Judéia, mas pode crer que na Galileia há, ao menos nos nossos povoados, menos riqueza e menos corrupção. Tiberíades, Magdala e outros lugares de trepúdio está perto de nós, mas nós vivemos com a nossa alma simples, rústica, se queres, mas operosa, santamente contentes com o que por Deus nos foi concedido. Diz Tiago de Alfio. Mas a mãe de Judas é uma boa mulher, sabes, Tiago? Nela se vê escrita bondade no rosto, objeta João. Judas de Queriote lhe sorri feliz pelo elogio e o seu sorriso aumenta, quando Jesus confirma. Disseste bem, João, é uma santa criatura. É sim, mas o sonho do meu pai era fazer de mim um grande do mundo e me separou muito cedo e por demais profundamente da minha mãe. Mas que tendes a dizer que estás sempre falando? Pergunta de longe Pedro. Parai, esperai-nos. Não é bonito ir andando assim, sem pensar que eu sou de pernas curtas. Param,
até que o outro grupo se aproxime deles. Puxa, como eu gosto de ti, meu barquinho! Aqui se cansa escravos. Se cansa como escravos. Que é que estavas dizendo? Falávamos das qualidades necessárias para nós sermos bons, respondeu Tomé. E não as dizes a mim? Certamente que sim. Ordem, paciência, constância, humildade, caridade. Já falei nelas muitas vezes. Mas da ordem não. Aqui vem ela. A desordem nunca foi boa qualidade. Eu expliquei isto a estes teus companheiros. Eles te falarão. Eu a pus em primeiro lugar, enquanto que pus no último a caridade, porque são as duas pontas da reta da perfeição. Agora tu sabes que uma reta colocada no plano não tem princípio nem fim. Ambas as extremidades podem ser o princípio e podem ser o fim, enquanto que em uma espiral ou a qualquer outro desenho que não seja fechado sobre si mesmo, há sempre um princípio e há um fim. A santidade é linear, simples, perfeita e não tem mais do que duas extremidades, como uma reta. É fácil fazer uma reta. Achas? Estás enganado. Em um desenho, mesmo que ele seja complicado, pode passar despercebido qualquer defeito, mas na linha reta logo se vê qualquer erro, ou de inclinação ou de hesitação. José, quando me ensinava o ofício, insistia muito na direitura das tábuas e justamente me dizia: estás vendo, meu filho? Uma leve imperfeição no ornato ou em um trabalho de torno pode ainda passar, porque os olhos, se não forem muito bons, muito espertos, quando olham para um ponto, não estão vendo outro. Mas uma tábua, se ela não estiver reta como deve, nem um trabalho mais simples, como é uma pobre mesa de camponeses, ficará bem. Ou em curva ou em verga, só serve para fogo. Podemos dizer isso também a respeito das almas, para não ficar servindo só para o fogo do inferno, ou seja, para conquistar o céu é preciso que sejam perfeitas como uma tábua aplainada e esquadrejada como deve ser. Quem começa o seu trabalho espiritual com desordem, começando pelas coisas inúteis, saltando como um pássaro irrequieto, daqui para ali, acaba não conseguindo mais. Quando quiser reunir as partes do trabalho, elas não combinam. Por isso, ordem. Por isso, caridade. Depois, mantendo fixas esses dois torninhos, em dois torninhos essas extremidades, de modo que elas nunca escapem. Trabalhar em todo o resto, sejam ornatos ou entalhes, entendeste? Complexo. Vou ler de novo para a gente ver se a gente está entendendo aqui. É fácil fazer uma reta. Achas? Estás enganado. Em um desenho, mesmo que ele seja complicado, pode passar despercebido qualquer defeito, mas na linha reta logo se vê qualquer erro, ou de inclinação ou de hesitação. Meu pai José, quando me ensinava o ofício, insistia muito na direitura das tábuas, e justamente me dizia: estás vendo, meu filho? Uma leve imperfeição no ornato ou em um trabalho de torno pode ainda passar. Porque os olhos, se não forem muito espertos, quando olham para um ponto, não estão vendo outro. Mas se uma tábua não estiver reta como deve, nem o trabalho mais simples, como é uma pobre mesa de camponeses, ficará bem, ou em curva ou em verga, só serve para o fogo. Podemos dizer isso também a respeito das almas, para não ficar servindo só para o fogo do inferno, ou seja, para conquistar o céu é preciso que sejam perfeitas, como uma tábua aplainada ou esquadrejada como deve ser. Quem começa o seu trabalho espiritual com desordem, começando pelas coisas inúteis, saltando como um pássaro irrequieto daqui para ali, acaba não conseguindo mais. Nossa, complexo isso. Quando quiser reunir as partes do trabalho, elas não combinam. Por isso, ordem. Por isso, caridade. Depois, mantendo fixas os dois torninhos essas extremidades, de modo que elas nunca escapem. Trabalhar em todo o resto, sejam ornatos ou entalhes. Entendeste? Deve ser constância, né? Constância, fidelidade, né? Entendi.
Pedro mastiga em silêncio a sua lição e conclui de repente. Então meu irmão está mais adiantado do que eu. Ele é bem ordenado mesmo. Um passo depois do outro, calado, calmo. Parece que não se move e ao invés eu queria fazer logo e muito. E não faço nada. Quem me ajuda? O teu bom desejo. Não temas, Pedro. Tu também fazes, tu também vais fazendo. E eu? Tu também, Felipe. E eu? Parece que não sou mesmo bom para nada. Não, Tomé. Tu também trabalhas, todos vós trabalhais. Sois umas árvores selvagens, mas os enxertos vos fazem mudar, lentamente e com segurança. E eu tenho em vós a minha alegria. Aí está, estamos tristes e nos consola, fracos e nos fortaleces, medrosos e nos dás coragem, para todos e para todos os casos. Tens sempre um conselho e um conforto. Como é que fazes, mestre, para estarem sempre pronto e bom assim? Meus amigos, eu vim para isto, sabendo já o que teria que encontrar e o que deveria fazer. Sem ilusões, não se tem desilusões e nem se perde o fôlego. Vai-se adiante, recordar-vos disso, para quando tiverdes que trabalhar com um homem animal para fazer dele um homem espiritual. Fiat.